A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha irmã, você que está sempre aqui, você que tem seguido aqui o nosso canal, tem ouvido as mensagens, tem aprendido. Bem, esse vídeo que estou fazendo aqui é para reformular um vídeo que eu já fiz no canal e foi tirado aqui da plataforma. Se trata de uma experiência que eu tive no 2017. Eu tive uma visão que para mim foi assustadora. Enquanto eu orava, eu me vi entrando numa casa. Me lembro muito bem de um quarto. E aquele quarto me chamou a atenção. Fisicamente eu não vi ninguém naquele quarto, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali dentro daquele quarto. E quando eu começo a observar os cantos daquele quarto, de repente, do nada, é jogada em minha direção uma bola desse tamanho. Ela vem na minha direção sem auxílio de mão. Ela simplesmente foi jogada na minha direção. Aquela bola desse tamanho era muito parecido com uma machixe. Tinha como que raízes naquela bola, como raiz. Quando veio na minha direção, eu pego. Eu toquei assim com a mão, peguei. Quando eu peguei, aquelas espécies de raízes começa a crescer e vai agarrando minha mão. Quando vai agarrando minha mão, eu joguei no chão e comecei a clamar o sangue de Jesus. E joguei aqui no chão e comecei a pisar em cima. E fui pisando, pisando em cima, e aquilo foi se transformando em uma coisa assustadora, como uma espécie de jacaré, uma espécie assim de um animal, debaixo dos meus pés, e eu pisando em cima, pisando e clamando o sangue de Jesus. Né? De repente, do nada, surgia aquele homem, né, rindo. Era Satanás. Foi ele que jogou aquilo na minha direção. Eu concluí a oração, fiquei pensando naquela visão, o que viria a ser aquilo. 2017. E eu fiquei ali, pensando. Depois, tornou-se a repetir a mesma visão. Eu vi a mesma visão. Aquela bola, na semelhança de um machixe, e que as pernas começavam a crescer. Quando foi no 2018, que surgiu essa pandemia aí e tal, e os irmãos me mandaram um vídeo e eu fui observar aquele vídeo. E naquele vídeo tinha a explicação de um doutor falando sobre essa tal doença. E lá tinha o desenho do vírus, o desenho. E foi exatamente aquilo que eu vi na visão no 2017. São demônios. É demônios. Demônios sendo entronizado nas pessoas. Deixa eu reformular o que diz. Demônio sendo entronizado nas pessoas. Irmãos, olha, era assustador aquilo. Assustador de se ver. Deus misericordioso, Deus tem sido misericordioso para comigo, para conosco. Eu vi aquilo, eu vi. Contra o que está acontecendo, meus irmãos, não existe remédio. Contra o que está acontecendo é a oração. Os cristãos têm que se voltar para Deus. O número de cristãos que esfriou no período da pandemia foi assustador.
o número de cristãos que saíram das igrejas é assustador. O número de cristãos que abandonou a fé é assustador. Então, tudo isso foi uma estratégia de Satanás para destruir a igreja. Pastor, aplicaram isso em mim, pastor. O que eu faço? Ore, ore a Deus. Se volte para Deus. Se volte para Deus. Aqui, pastor, é obrigado, é obrigatório. Se volte para Deus. Deus está permitindo isso, meus irmãos e irmãs, para que haja na igreja uma busca. São centenas de cristãos que buscam a Deus por dinheiro, por bens materiais, por coisas passageiras. E isso nunca foi da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz: buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Isso não tem nada a ver com coisa física. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas é a preocupação de Deus. Nós temos pegado aquilo que é a preocupação de Deus e nós temos colocado em nós. O alimento para nós, como igreja, como filho de Deus, é uma preocupação do Papai do céu. Não é nossa. A preocupação dos seus filhos, eles chegam para você e pedem comida. De quem é a preocupação aí de dar comida para os filhos? A preocupação é sua, né, meu irmão, minha irmã? Pois é. A preocupação de alimentar a igreja, os filhos, é do próprio Pai, do Pai eterno, do nosso Pai, do nosso Deus e Pai. Mas nós temos invertido, temos deixado de buscar a Deus e a sua justiça e temos mergulhado naquilo que não é para nós. Se, pastor, mas eu tenho que ir atrás do emprego, pastor. Pastor, eu tenho que trabalhar. E quem disse que você não tem que trabalhar? E quem disse que você não tem que ir atrás de emprego? Eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então, o que a maioria dos cristãos estão fazendo? O oposto disso, o oposto. Estão colocando em primeiro lugar as coisas desse mundo. E última, em terceiro lugar, segundo lugar, em terceiro lugar, é que estão buscando o reino. E não funciona assim. Isso só limita. Não é assim. Então Deus está permitindo essas coisas para que haja um despertamento nos cristãos. Vocês perceberam? E quando surgiu a epidemia, em vez dos cristãos buscarem a Deus, se apagaram. Em vez de ter mais fogo para buscar a Deus, foi anêmico, cadavérico e apagaram, morreram. Foram centenas de cristãos que morreram no período da pandemia. Morreram nesse campo da fé, da espiritualidade. Morreram. São defuntos espirituais, defuntos ambulantes. É lamentoso, igreja. É lamentoso. Deixaram de buscar a Deus. O pavor entrou nos corações, o medo entrou nos corações e simplesmente a gente caiu no engano de Satanás. Mas é época de reconciliação. É época de buscar a Deus. Esse vírus, irmãos, não é mais nem menos do que um sinal do 666, onde diz a Bíblia que toda a humanidade será marcada. Estamos nas últimas horas, meus irmãos. Divulgue esse vídeo. Alcance pessoas para o reino de Deus.
Deus está permitindo isso para que os verdadeiros se manifestem.